Os Estados Unidos venceram a guerra contra o Irã. Estamos exigindo rendição completa e total, mas vamos continuar com isso pelo tempo que for necessário. Não sei. Necessário para quê? Não está claro. Mas é isso que o presidente Trump está dizendo hoje, depois de ter dito anteriormente que já tínhamos, no passado, vencido a guerra e que estávamos exigindo uma rendição absoluta e que nada menos do que isso seria aceito por eles. Bem, vamos aceitar também o memorando de entendimento. Bem, certo, então não vamos aceitar isso também. Eu nem sei o que fazer com esse tipo de coisa. É isso que o presidente Trump está dizendo. Todo tipo de gente está tentando entender o que isso significa e o que vai significar na realidade concreta, no terreno. Vamos falar sobre tudo isso hoje. E está de volta conosco o ex-secretário, não secretário de Estado, você deveria ter sido secretário de Estado, ex-funcionário do Departamento de Estado, pesquisador sênior da Eisenhower Media Network e ex-fuzileiro naval que atuou em combate, Matthew Hoh, um grande amigo meu. Matt, bem-vindo de volta ao programa. Olá, Dani, bom te ver. Bem, escuta, quer dizer, o que você acha disso? Gary, coloque essa manchete de volta na tela. O Gary apontou isso pouco antes de entrarmos no ar. Essa afirmação aqui, de que vamos continuar pelo tempo que for necessário, tem um ar de Joe Biden apoiando a guerra na Ucrânia. Pelo tempo que for preciso, faremos o que for preciso, inclusive com bombas JBU-7000. Uma pequena propaganda aí. Quer dizer, pro cara que foi tão decidido e tão categórico ao dizer que vencemos e todo esse tipo de coisa, agora, na marca dos 6 meses, ele vai ficar pelo tempo que for necessário. O que você acha disso? Sim, é simplesmente a incoerência e a ausência de qualquer plano. É a insanidade disso, o absurdo com que estamos lidando aqui. Estou tendo dificuldade de encontrar a palavra certa para descrever isso, Dani, porque é tudo tão lixo. E é com isso que estamos lidando. Uma administração que não tem plano, não tem estratégia. Eles são completamente ignorantes. São anti-históricos. Não tem nada a apresentar além do próprio interesse escancarado e evidente, certo? Quer dizer, estamos lidando com uma cleptocracia, uma cacoistocracia. Estamos lidando com um governo que está travando uma guerra. Sim, mas o que essa taser feca? A caquistocracia é um problema. Espero estar pronunciando isso corretamente. Eu não pronuncio nem palavras normais direito, então provavelmente também não estou pronunciando isso direito. Mas isso caquistocracia é um governo das piores pessoas. Ah, uau. Então, kleptocracia, claro, é um governo de ladrões. Nova palavra e novo medo desbloqueados. Isso é. Então, caquistocracia é um governo das piores pessoas. E acho que é isso que você vê quando olha para esse agrupamento de Donald Trump e de quem o cerca. Quer dizer, olhe para Scott Bessent. Entre todas as coisas em que ele deveria estar trabalhando, a dívida de 40 trilhões de dólares, a crise no mercado de títulos, mais de 60% dos americanos vivendo de salário em salário e assim por diante, ele está lançando essa operação pária econômico. Que ninguém, quer dizer, a reação de todo mundo é basicamente risada. E é com isso que estamos lidando. Essa que é as pessoas no comando. O que me chamou a atenção em toda aquela coletiva de imprensa que ele deu e em todas as perguntas que respondeu foi algo que realmente se destacou. Me fez pensar, espera aí, o que foi que ele acabou de dizer? Tive que voltar o vídeo para ouvir de novo. Na última pergunta que fizeram, alguém disse, ei, você falou que isso é como o dia D e tal, mas o dia D foi uma ação. Aqui você basicamente disse que muita coisa vai acontecer mais tarde. Qual é a história disso? E ele começa a explicar o motivo. Bom, preciso dar tempo às pessoas. Não quero provocar o colapso da economia global. Ou seja, aparentemente, isso não aconteceria mais tarde. Sei lá. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Foi o que ele disse no fim. Que isso é algo que simplesmente vai expulsar todo mundo do sistema do dólar, se não quiserem colaborar. E eu pensei, do que você está falando? Essa é a última coisa que deveríamos querer.
talking about. That's the last thing we should want. I know. In his point in there. Eu sei. E o argumento dele ali de não querer quebrar a economia global, é por isso que eles não estão lançando isso imediatamente. Eles sabem quais serão os resultados, especialmente a desdolarização. Então, não sei se a questão é quebrar a economia global. Acho que a economia global vai se recuperar e certamente vai entender como a economia global entrou em colapso. Você interrompe as exportações iranianas, destrói a economia deles. Os iranianos retaliam destruindo a economia de todo mundo e as instalações de petróleo e gás em toda a região. E aí entramos numa depressão global. Sabe, o mundo vai se recuperar em 3, 4, 5, 10 anos. Mas a posição da economia americana nunca vai se recuperar. Se levarem isso adiante, a posição dos Estados Unidos nunca vai se recuperar. Temos um império em declínio. Somos uma potência hegemônica que vem perdendo poder, status e controle continuamente. Isso foi se degradando, se erodindo ao longo do tempo. Basta olhar para onde os Estados Unidos estavam em 1991, como a única potência, a potência unipolar. E dá para ver essa erosão do controle da influência e do poder americano de forma constante ao longo do tempo. Isso apenas aceleraria rapidamente essa degradação. Gary, mostra essa palavra de novo. Essa é a palavra do dia, cara. Quer dizer, você literalmente acabou de definir isso. Essa é com certeza a palavra do dia no Daniel Davis Deep Dive. Cassistocracia. Uau! Acabamos de ver isso ser demonstrado radicalmente na vida real. Ele tem razão. Quer dizer, eu não sei quem. Não sei se os antigos gregos realmente tinham essa palavra, ou se alguém inventou isso mais recentemente, ou talvez alguém tenha inventado no último ano. Eu não sei. Eu sei que está tudo no mapa. Mas essa é mesmo a realidade em que estamos vivendo, com essas pessoas que diriam algo como o que Besson disse, certo? Essa ideia de... Bem, antes de tudo, Besson disse na semana passada que, quando chegarmos a 40 trilhões de dólares em dívida, ele diz, não estou preocupado com isso. Vamos simplesmente crescer até sair dessa, certo? Quer dizer, então esse homem é um completo idiota, um total imbecil, ou ele está envolvido nisso, certo? Quer dizer, aquela grande frase de Casino, talvez o Gary possa encontrar esse trecho, em que o De Niro está falando com o cara em Casino e diz, ou você é burro demais, ou está envolvido nisso. De qualquer forma, você não pode trabalhar aqui. Sabe, e é assim que eu me sinto em relação ao Scott Bessent. Bessent, ou você é burro demais, ou está por dentro disso. E de qualquer forma, você não deveria ser secretário do Tesouro, certo? Quer dizer, ele dizer algo sobre reconhecer os perigos que isso causaria à economia global e a realidade de que isso vai resultar em desdolarização, seja pela desdolarização de outras nações, criando novos sistemas, reforçando estruturas já existentes que são paralelas ou alternativas ao sistema americano, ou sejam os americanos, como Bessent disse, expulsando pessoas do sistema do dólar. Sabe, quer dizer, ou ele é burro demais, ou está por dentro disso. Então é isso. É. E quanto ao fato de 3 grandes aviões serem atingidos em sequência, e ele não fazer nada a respeito, isso significa que ou ele estava envolvido nisso, ou, me perdoem por dizer isto, era burro demais para perceber o que estava acontecendo. Certamente. Nossa, Matt, eu nunca, em toda a minha vida, achei que veria essa palavra e esse clipe se aplicarem aos altos escalões do governo dos Estados Unidos. Já discordei das políticas de muitos líderes antes, mas nunca questionei nem mesmo as capacidades básicas deles, ou se eles estão por dentro disso ou não. E infelizmente não está claro qual dessas duas coisas é. Mas aqui está o problema. A concorrência por esse título. Não é só esse sujeito aqui. Tem outra pessoa que certamente está na disputa e adora vencer. Um cara chamado Donald Trump. Não sei se você já ouviu falar dele, mas ele participou hoje mais cedo por telefone de um programa de rádio e disse: a propósito, o Estreito de Hormuz não é problema nenhum.
Irã, que eu acho que vai terminar muito em breve. Dá para dizer de fato que o estreito está aberto? Agora estamos levando muitos navios pelo estreito. Estamos fazendo eles passar. As minas já não estão mais lá. Nós nos livramos das minas. Mas o estreito está funcionando. É um estreito funcional. Sim, de vez em quando haverá um drone, ou um foguete, ou algo assim disparado. Mas é um estreito que funciona muito bem. Muito petróleo está saindo por lá. 10 milhões de barris ontem. 10 milhões de barris, ele disse. Mas quando você olha os dados reais aqui, e eu compilei isso hoje de manhã, isso se baseia numa compilação de várias fontes. Kepler, Windward, UKMTO e várias outras. Talvez tenham passado no total de 9 a 10 navios. Quando você olha ali embaixo, talvez 1,5 milhão a 2,5 milhões de barris por dia. Não os 10 milhões de barris por dia de que ele estava falando. E o estreito, de forma alguma, está realmente aberto. Agora, o presidente Trump também, mais uma vez tentando ganhar o prêmio, aparentemente publicou isto ontem. Fui informado pela Marinha dos Estados Unidos de que todas as minas foram removidas ou detonadas. Quer dizer, antes de mais nada, não me lembro de ter visto nenhum navio americano de remoção de minas passando pelo Estreito de Hormuz e limpando todas essas minas. Eu perdi alguma coisa? Não, não consigo imaginar que eles tenham removido essas minas. Primeiro de tudo, temos dúvidas muito reais sobre a capacidade da nossa marinha de remover minas. Como eles vão aproximar os navios o suficiente para lançar aqueles pequenos drones que supostamente usamos agora para remover minas? Não acho que esses drones tenham capacidade de ser lançados. Talvez eu esteja errado. Talvez eles consigam lançar esses drones de remoção de minas a 800 quilômetros de distância, mas eu duvido. Mas não vi nenhum relato de que nossos navios de combate litorâneo, que deveriam ser as naves-mãe desses drones, se é assim que isso funciona, estejam nas proximidades. E seria de esperar também, Dani, que este Pentágono, como qualquer Pentágono, estivesse fornecendo vídeos dessas minas detonando na água, certo? Por que não vimos nenhuma prova em vídeo? Quero dizer, eles fazem questão de nos mostrar toda vez que matam pessoas num barco de pesca, na costa da Colômbia ou da Venezuela. Eles fazem questão de mostrar o vídeo disso. Mas não estão mostrando vídeos de eles destruindo minas no Golfo Pérsico para sustentar as alegações do presidente de que o Estreito de Hormuz está aberto. E também para simplesmente fornecer alguma prova de que a nossa marinha é capaz, de fato, de conduzir uma operação bem-sucedida. A essa altura me mostrem qualquer coisa além de lançar, sabe, mísseis JASSM a 480 km de distância. Só mostrem uma coisa que vocês conseguem fazer, sabe? E eles não fizeram isso. Então sou cético. A resposta iraniana foi o que se esperaria dos iranianos. Basicamente, vão em frente, passem seus navios por lá e vejam o que acontece. Quer dizer, essa ideia de que todo esse petróleo está saindo, acho que todos nós duvidamos muito disso. Sabe, há um pequeno volume passando. Minhas dúvidas se baseiam no fato de que nós tínhamos uma compreensão muito boa das frotas clandestinas da Rússia, do Irã. Esses navios se movem sem transponders. Esses navios usam os litorais. E nós temos uma compreensão muito boa desse volume. Então, por que não temos a mesma compreensão em relação a essas organizações que monitoram isso, como a Windward, a Kepler, a UKMTO? Por que elas não estão registrando isso? Porque elas entendem como essas frotas clandestinas funcionam, certo? Quer dizer, agora elas estão dizendo que isso não está acontecendo. Então, talvez, não sei, talvez estejam fazendo uma operação secreta realmente incrível, tirando esses navios de lá, esses navios enormes, gigantescos. Quer dizer, você vê esse material chegando lá. Eles têm ótimas imagens e alguns vídeos muito bons, cara. Certo. Então, onde estão os vídeos desses sucessos? Sabe, chega-se de novo a esse ponto com Donald Trump. Ele é burro demais? Ele acredita nisso ou está simplesmente mentindo? Estão mentindo para ele e ele repete porque não sabe mais do que isso? Ou ele está mentindo porque sabe que está mentindo? Quer dizer, de novo,
A única coisa que importa é o interesse próprio dele. E nesse sentido, ele quer mostrar ao mundo que está no controle, certo? Que é ele quem toma as decisões, que é ele quem liga e desliga a guerra, que ele é o vencedor. O que ele disse? Ele disse que Al Jazeera falou com ele esta manhã. Ele disse a Al Jazeera, estamos vencendo em grande estilo no Irã. Sabe, ele diz tudo isso apesar das evidências apresentadas contra isso. Agora, se ele realmente vê essas evidências ou não, eu não sei. Mas é. E você mencionou como os iranianos responderam. Aqui está o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, na televisão iraniana, comentando a alegação de Trump de que todas as minas tinham sido removidas. Se eles limparam as minas, então por que os navios não estão passando pelo estreito? Isso não passa de uma alegação. Veja, o Estreito de Hormuz não é seguro para a passagem de embarcações comerciais por duas razões. Primeiro, pela presença dessas minas em várias partes do Estreito de Hormuz. E ninguém, e eu digo isso de forma explícita e clara, ninguém além da República Islâmica do Irã sabe exatamente onde essas minas estão. Afinal, elas fazem parte dessas capacidades defensivas e ofensivas. Todo mundo sabe disso. Agora, se você só tem narrativas conflitantes, pode dizer, certo, não sei em quem acreditar aqui. Mas quando você vê, fisicamente, a quantidade de navios que não está passando, mesmo que você ouça a alegação que Trump está fazendo ou que o secretário Wright está fazendo, quero dizer, ainda assim, mesmo na versão mais triunfalista deles, é algo como metade do que era, ou menos da metade do que era antes. E se o estreito está aberto, por que não voltamos ao nível em que estávamos? Acho que, em certo momento, o CENTCOM divulgou uma nota dizendo que tinha facilitado a passagem de 1.000 navios pelo Estreito de Hormuz, o que, de novo, quase ninguém acreditou. E aí outra pessoa disse, tá, se isso for verdade, vocês estão falando de algo equivalente a 7 dias de navios, basicamente ao longo de 6 meses, e estão se gabando disso? Quer dizer, o que vocês estão falando é de um volume de semanas em comparação com meses. E é tipo, tá bom, ótimo. Vocês conseguiram fazer passar essa quantidade. Vou lhes dar o benefício da dúvida. Vou suspender minha descrença e embarcar nessa historinha de vocês. Mas quando você compara isso com como era em 27 de fevereiro, certo, não significa nada. Então sim, quer dizer, acho que essa também é uma das coisas. Vemos essa mentira se espalhando por toda a cadeia de comando, certo? Vemos uma disposição de todos os escritórios, de todas as agências, de todas as organizações, de embarcar na grande mentira. E isso não é novidade, certo? Foi assim no Afeganistão, foi assim no Iraque, foi assim no Vietnã. Então não deveríamos nos surpreender que a narrativa seja o que predomina e que as pessoas estejam aderindo a ela. Mas, em casos como este, mais uma vez seria tão fácil apresentar alguma prova, e ninguém está validando nada, nem mesmo uma entidade externa, independente e objetiva. A Kepler apenas divulga os números. Ela não tem interesse em fazer nada além disso. É assim que ganha dinheiro. Então, por que mentiria sobre isso se não conseguisse encontrar nenhuma evidência? E sabe, Matt, você levantou um ponto aqui que vinha sendo meio que uma preocupação de fundo para mim e que se intensificou desde a guerra do Afeganistão. Você e eu conversamos muito sobre isso. Nós dois vivemos aquilo. Em 2012, eu vim a público com meu comentário de que os líderes mais graduados mentiram e assim por diante. Mas, mesmo quando comparo aquilo com o que estamos fazendo agora, era diferente. Quero dizer, por exemplo, Petraeus foi ao Congresso e disse que estávamos na direção certa, que, em geral, estávamos fazendo as coisas do jeito certo e que havia um progresso frágil, seja lá o que isso quisesse dizer. Não era verdade, mas não havia muitos casos em que eles simplesmente inventavam coisas do nada. E isso acontece tantas vezes com o Comando Central, em publicações reais na conta deles no X,
ou na conta oficial no X, dizendo coisas que eram categoricamente e evidentemente falsas. Por exemplo, algumas vezes em que o estreito tinha sido fechado e quase nada estava passando por ali, eles diziam não, está completamente aberto, nós temos controle de tudo. Quando, obviamente, não havia verdade alguma nisso. Mas a facilidade com que agora eles contam essas mentiras claramente sem fundamento me preocupa. Sim, e acho que a diferença na mentira era entre o subjetivo e o objetivo, certo? Então a mentira no Afeganistão e no Iraque era estamos avançando, certo? Algo inteiramente subjetivo. Então você poderia argumentar que eu não estava mentindo, sabe? Essa era a avaliação que fizemos naquele dia por causa de A, B e C, certo? Objetivamente, porém, houve X ataques a mais com dispositivos explosivos improvisados naquele mês do que 12 meses antes e 24 meses antes, certo? Então, objetivamente, eles estavam errados. Mas, subjetivamente, eles defendiam com base na opinião e na análise deles que estávamos avançando ali. É o oposto, certo? Essa ideia de que eles estão fazendo afirmações objetivas. 10 milhões de barris de petróleo por dia passando pelo Estreito de Hormuz. E sabe, mais uma vez, sem nenhuma evidência disso. Mas acho que o que você tem aí, Dani, é a razão de estarmos nessa situação. Olhe para os homens e mulheres que ocupam os postos de oficiais generais e oficiais de bandeira. Olhe para os homens e mulheres que ocupam as funções de O5 e O6, ou seja, os oficiais superiores abaixo das patentes de generais e almirantes, seus coronéis, capitães e comandantes por aí. Quem são esses homens e mulheres? Bem, são homens e mulheres que subiram na hierarquia e tiveram suas carreiras definidas pelas guerras do Iraque e do Afeganistão. E eles viram um general e um almirante após o outro fazer continência e dizer, sim, senhor, e sabe, concordar que a guerra poderia ser vencida, ou que estamos vencendo, ou que estamos avançando. Então receio que tenhamos uma classe de oficiais nas Forças Armadas dos Estados Unidos e acho que a mesma coisa foi dita sobre os militares nos anos 1970. Você tem uma classe de oficiais politizada que entende que a melhor forma de ser promovido é sendo um homem que só diz sim, ou uma mulher que só diz sim. E receio que seja isso que temos entre os almirantes e generais que estão ocupando o Pentágono, assim como os comandos de combate neste momento. Bem, é difícil contestar isso. Quer dizer, quando você vê que funciona e quando vê que esse tipo de desonestidade e pura invenção acaba rendendo promoção. Certo. Ou pelo menos não diga nada. Certo. Pelo menos não seja o estraga-prazeres. Só não diga nada, acompanhe e se dê bem com todo mundo. E sim, acho que isso também explica muita coisa. Ainda nessa discussão, mas sobre o mesmo tema, qual é a sua opinião sobre esse major da Força Aérea, que se manifestou fardado, sabendo que está violando uma dúzia de regulamentos do Exército ou da Força Aérea, sabendo que vai se meter em encrenca, mas continua dizendo que a guerra é ilegal e assim por diante? O que você acha disso? Eu não acompanhei isso tanto quanto deveria. É o Major Paul Watson, não é? E ele foi preso na segunda-feira, pelo que acredito, sob acusações do Código Uniforme de Justiça Militar, de desacato, além de conduta incompatível com a condição de oficial. E acho que há outra acusação também, talvez conduta desordeira. Oficiais não podem receber acusação de conduta desordeira, eu acho. Mas enfim, ele tinha que saber o que enfrentaria. Primeiro, com este governo, especialmente depois de este governo tentar convocar o senador Mark Kelly de volta ao serviço ativo para poder levá-lo à corte marcial, ele tinha que saber que qualquer coisa de grande repercussão o colocaria na mira não só do alto escalão do Pentágono, mas também da Casa Branca. Então ele tinha que saber no que estava se metendo. E acho que é um gesto nobre da parte dele, no sentido de que ele sabe o que está fazendo, sabe quais são os riscos, sabe que está praticando desobediência e que vai aceitar isso. Presumo que ele vai aceitar o que vier
quando vier. Mais uma vez, não estou acompanhando tanto quanto provavelmente deveria, mas acho que a atitude dele é algo que muita gente considera revigorante. Ele não vai ficar parado e aceitar a desculpa de que isso está acima do nível de responsabilidade dele. Ele não vai ficar parado e dizer, sim, eu fiz um juramento e blá blá blá, quando na realidade vemos essas pessoas no poder violarem todos os dias os juramentos que fizeram à Constituição. Em que momento você traça uma linha e diz, chega? Sabe, eu pedi demissão. Você fez a sua parte. Você não pediu demissão. Você de fato teve a coragem de permanecer e fazer o que fez para se opor a uma guerra que sabia que era impossível de vencer e sobre a qual os generais estavam mentindo. E você foi ao Congresso. Agora você foi muito cuidadoso para permanecer dentro dos limites, certo? Mas neste momento, 15 anos depois daquilo com este governo, sabe, permanecer dentro dos limites, aonde isso pode levar você? Então acho que, para o Major Watson, essa era uma questão de consciência, era uma questão do juramento que ele fez. E essas violações menores, se você fosse colocá-las no papel, essas violações menores, certo, como demonstrar desprezo por Donald Trump, certo? Essas violações menores do Código Uniforme de Justiça Militar, em comparação com a crença maior dele no juramento que fez à Constituição, e ao ver essa Constituição ser violada por essas pessoas no poder, eu entendo porque ele fez isso e o apoio. E ele sabe, vai receber a punição que for receber, e tudo bem. Porque ele demonstrou desprezo pelo presidente dos Estados Unidos, certo? Demonstrou. Ele fez declarações políticas enquanto estava de uniforme. Não pode fazer isso. Certo, ele fez. Então deve pagar uma penalidade por isso. Ao mesmo tempo, ele também deveria ser celebrado como um homem que obedeceu à própria consciência, cumpriu seu juramento e percebeu que seu caráter era mais importante do que as regras e diretrizes de uma instituição que está, cegamente, conduzindo uma guerra ilegal e imoral em nome deste presidente. E isso, na prática, protege aqueles que estão violando seu juramento de posse. Porque, para mim, isso realmente destaca o que ninguém mais está fazendo. E ouvimos muitos relatos de autoridades de alto escalão, nos bastidores da Casa Branca, que aparentemente disseram ao presidente Trump que essa guerra não pode ser vencida. Que se ele desse essa ordem, não daria certo, ou algo assim. E ainda assim, supostamente disseram isso a ele antes de a decisão pela guerra ser tomada. Depois continuaram voltando ao assunto e então tivemos a segunda rodada de 13 dias e tudo mais. Ninguém disse nada. Ninguém renunciou. Ninguém se manifestou publicamente. Ninguém fez nada. Eles dizem coisas nos bastidores, mas para mim, e eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, porque como alguém que já fez isso, você pode ter essa opinião, você pode dar conselhos, mas em algum momento, como Joe Kent, ele deu conselho, foi ignorado. E por fim, ele disse, chega, stand twirlies, and strengthenos sessin, iward. Por wang duk thuter. Não sei. Quer dizer, voltamos ao que eu disse antes. Existe uma classe política de oficiais, certo? Um corpo de oficiais nos Estados Unidos que via o sucesso como ser promovido por aderir às guerras do Iraque e do Afeganistão, certo? Quer dizer, tivemos esses episódios de almirantes e generais sendo demitidos ou afastados de seus cargos por Pete Hegseth. 3 em particular. Randy George, o chefe do Estado-Maior do Exército, Fred Kasher, que era o diretor de... Qual era o cargo dele no Estado-Maior Conjunto? Ele era o, não diretor de operações, mas era, enfim, ocupava uma posição muito importante e de grande visibilidade entre os chefes do Estado-Maior Conjunto. Ele foi afastado do cargo poucos dias antes de essa guerra começar. E também teve, e me fugiu o nome dele, o almirante encarregado do Comando Sul, que foi afastado do cargo antes de começarmos a matar pessoas em barcos de pesca lá embaixo. Nenhum desses 3 se manifestou, nem os outros generais e almirantes que foram demitidos. Não vi nenhuma dessas pessoas dizer, sabe de uma coisa? Fui demitido porque não ia embarcar nessa guerra. Ou no caso do almirante do Comando Sul, desculpe, não consigo lembrar o nome dele,
Ele está aposentado e até onde eu sei não disse desde que se aposentou. Fui demitido porque disse ao Hegseth que não ia cometer assassinato em alto mar. Certo? Quer dizer, o outro lado disso é alguém como Joe Kent, que pediu demissão. Ele fez isso publicamente. Disse, é por isso que estou pedindo demissão. E ele continuou. Graças a Deus. Sou muito grato a ele por continuar falando, certo? E as pessoas dizem, ele é político, é membro do Partido Republicano. Que favor isso está fazendo para ele? O cara dele cortou a própria garganta politicamente porque é certo, porque o que ele viu acontecendo era errado. O que ele viu acontecendo era criminoso. Nosso país estava agindo no interesse de outra nação, certo? Quero dizer, ele está expondo toda essa corrupção e, sabe, essa podridão. E você olha para alguém como Joe Kent e se pergunta, onde estão os outros? Você vê alguém como Major Paul Watson. Podemos lembrar do jovem aviador que ateou fogo ao próprio corpo, Aaron. Não acredito que estou esquecendo o nome dele. Houve alguns exemplos, mas não tantos quanto precisamos de pessoas de alto perfil. Sim, e eu só estou dizendo que isso também é uma coisa que me irrita. Eu também não consigo lembrar o nome dele de imediato, mas acho que era um general de 2 estrelas. Depois que se aposentou, após servir no Afeganistão, ele escreveu um livro dizendo que cometemos todos esses erros, que não deveríamos ter feito isso ou aquilo. E eu me lembro de pensar, cara, onde estava sua voz quando você estava na ativa, vestindo aquele uniforme? E agora você espera até renunciar ou se aposentar, e aí publica esse tipo de livro revelador, com o qual ganha dinheiro. Mas ele, sabe, ele não foi adiante, nem chamou outras pessoas para falar sobre como a guerra estava errada e como deveríamos sair dela, e assim por diante. Ele meio que fez um meia-culpa, mas ganhou algum dinheiro no processo de admitir que estava errado. E eu penso, qual é, cara? Eu não quero ver pessoas que estão em cargos agora aparecerem daqui a 3, 5 anos com um livro revelador dizendo, foi isso que eu estava fazendo nos bastidores. Eu estava tentando dizer, eu não me importo com o que você está fazendo nos bastidores. Quer dizer, é importante dizer isso. Mas se pessoas como Joe Kent, como Matt Ho, não forem ouvidas no fim das contas, então saiam do cargo. Façam algo que vai importar quando realmente importar, Matt. Isso mesmo. Exatamente isso. E vocês vão ver daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você entra numa Barnes & Noble ou na livraria da sua região, ou seja lá onde for, e logo na frente vai estar Porque eu era contra isso. Sabe, é um ótimo livro sobre o genocídio em Gaza e o título é Com o Tempo, Todos Terão Sempre Sido Contra Isso. Certo. Essa ideia de que, sabe, foi a mesma coisa com o Iraque, com o Afeganistão. Você fala com as pessoas hoje, eu não era reforço tropas e isso de Afeganistão. Eu era contra a invasão do Iraque. Não achava que ia dar certo. Sabe, tipo, é claro que você estava. Mas por que você não disse nada? Quer dizer, porque se você não vai dizer nada sobre isso, então quando é que vai dizer alguma coisa? Se esses generais, quando chegam a essa posição, reconhecem que os jovens homens e mulheres nas Forças Armadas dos Estados Unidos vão travar uma guerra ilegal, imoral e impossível de vencer contra o Irã, e que muitos deles não vão voltar para casa, vão voltar de um jeito que destrói o futuro deles. Se você não vai dizer nada nesse momento, então sobre o que você vai falar? Em que ponto você vai dizer, vale a pena eu me manifestar? Certo. E aí você vê o verdadeiro caráter dessas pessoas. E voltando ao ponto, como elas chegaram àquela posição? Como conseguiram chegar lá? Porque sabiam que agir de acordo com esses pensamentos, agir conforme a própria consciência, cumprir seus juramentos, na verdade era a pior maneira de avançar na carreira. Então sim, você vai se deparar, e acho que você tem toda a razão, daqui a alguns anos, com esses generais dando entrevistas. Um general sendo entrevistado no 60 Minutes ou no Today Show, com um novo livro ao lado, basicamente dizendo, eu era contra a guerra com o Irã.
Então por que você não disse nada naquela época? I was against the Iran war, how come you didn't say anything then? I mean, we had generals who spoke out early in the Iraq. Quer dizer, tivemos generais que se manifestaram logo no início da Guerra do Iraque. Trabalhei com um deles, John Batiste, general comandante da 1ª Divisão de Infantaria. Ele poderia ter se tornado comandante de corpo de exército. Mas em vez disso, ele se manifestou contra a guerra. Disse que Wolfowitz estava todo fudido. Sabe, ele e mais uns 4. Paul Eaton foi outro. Estou tentando lembrar dos outros 2 ou 3 que também se manifestaram. Isso acabou com a carreira de todos eles, sabe? E de novo, um cara como o general Batiste, um dos melhores, um dos poucos grandes generais que já conheci, se aposentou em vez de se tornar, sabe, comandante do que seria o 5º Corpo na Europa, ou seja, lá o que for lá. Ele poderia ter feito isso. E, sabe, quer dizer, a gente simplesmente não vê isso. E aí ouvimos essas histórias sobre, de novo, esses almirantes e generais que foram demitidos por Hegseth. Certo, por que eles não estão se manifestando agora? O que eles têm a perder, sabe, além de perder as vagas na Raytheon e na Lockheed, certo? Deixar de fazer parte das instituições, não conseguir ser professor adjunto em Harvard ou Stanford ou algo assim. É por isso que eles não se manifestam. Eles têm medo de não serem incluídos, de ficarem fora da lista de cartões de Natal, essencialmente. O complexo industrial militar. E deixa eu mostrar a vocês alguns caras que estão tentando entrar na lista de cartões de Natal. E também alguns veteranos aqui, que vão à televisão só para continuar dizendo não, o rei tá vestido, sim, e as roupas dele são lindas. Aqui, antes de mais nada. Eu não quero ver isso, daí. Eu sei que você não precisa, mas as pessoas lá fora precisam. Um ex-SEAL da Marinha diz que há uma. Ainda assim, neste momento, depois de tudo isso, 6 meses do desastre que vimos, ainda temos um caminho para o colapso do regime no Irã, fora do poder. Então, o que acontece quando os mulás saem do poder? Isso vai ser suficiente para causar o fim do regime? É possível que sim, com conflitos internos. E é para lá que estamos indo, no fim das contas. Quando o Irã precisa olhar para o norte, o sul, o oeste e o leste, para seus inimigos externos, mas é forçado a olhar para dentro, porque a oposição interna está crescendo, é quando os regimes se tornam frágeis. E é quando podemos, possivelmente, considerar uma substituição de regime. Então eu estou sendo cruel. Existe alguma chance de colapso do regime? O que você diz? Não vejo nenhuma evidência disso. Quer dizer, de onde isso viria? O regime não entrou em colapso em 47 anos. Qualquer pessoa que observe objetivamente o Irã ou a região reconhece que esta guerra tem um efeito de coesão entre os iranianos, um efeito de união em torno da bandeira. Os relatos que recebemos do Irã, mais uma vez, de repórteres objetivos e independentes, são de que aqueles que tinham divergências com o governo, aqueles que talvez tenham ido às ruas ao longo dos anos para protestar contra o governo, estão apoiando o governo nesta guerra porque estão sendo atacados por uma potência estrangeira ou por potências estrangeiras. E a ideia de que vai haver essa revolta sectária, de que os curdos vão descer das montanhas carregando faixas e cartazes de Netanyahu e Trump, e vão, isso é pura fantasia. Pura fantasia. Não há apoio para isso dentro da região. Então, tirando Israel e os Estados Unidos, não há nenhum apoio na região a qualquer tipo de levante, qualquer tipo de guerra civil, qualquer tipo de golpe no Irã. Porque todos na região, assim como no mundo, sabem que os resultados seriam catastróficos. Então, quem quer que fosse aquele cara, qual é o objetivo dele? Fazer o Irã virar a Síria? Com que finalidade? E vocês eliminaram uma classe de liderança, uma geração de líderes no Irã. E eles foram substituídos, sem surpresa, por homens mais linha dura, mais agressivos. Quer dizer, gente, vocês já trouxeram o Bob Pape. Por que as pessoas não estão ouvindo o Bob Pape? Ele tem todas as evidências sobre isso. Ele literalmente escreveu o livro sobre o tema.
Assassinato não funciona. Assassinato leva a resultados piores do que aquilo que você está tentando substituir. Quer dizer, então, sabe, mesmo que esse cara estivesse certo na avaliação dele, de que é só uma questão de tempo, de que os iranianos estão olhando para leste, sul, oeste, norte, de cabeça para baixo, sabe, blá blá blá. Mesmo que essa bobagem saindo da boca dele tivesse algum mérito, certo? Ótimo. E aí o que você ganha? De novo, é parecido o que estamos falando sobre a Marinha alegar que todos esses navios estão passando por ali. Tudo bem, vou dar a ele o benefício da dúvida e aceitar isso. Mas e depois? Vocês ainda estão extraindo apenas o equivalente a semanas de petróleo, diante de meses de perdas. Também nesse sentido, o quê? Vocês vão substituir um governo estável, um governo coerente, um governo que entendemos, um governo que tem controle dentro de suas fronteiras. Por o quê? Vimos o que aconteceu no Afeganistão, vimos o que aconteceu no Iraque, vimos o que aconteceu na Síria, o que aconteceu na Líbia. Por que vocês quereriam repetir isso? E então, é simplesmente a falta de seriedade, a ignorância, a perspectiva anti-histórica que essas pessoas têm, além da insensibilidade, da absoluta insensibilidade. Então sim, quero dizer, é absurdo do começo ao fim vindo dessas pessoas. Qual você acha que é o objetivo? Quero dizer, pode ser simplesmente tão simples quanto as pessoas estão dizendo. Isso me torna popular. Isso me coloca nas boas graças da Casa Branca, do próprio presidente Trump, ou desses, seja lá quais forem, poderes que de fato puxam os cordões em favor da guerra. Ou então, para conseguirem os próximos empregos, ou o que quer que seja. E ficam alheios ao que acontece, como se nem tivessem preocupados com isso. E ele é um exemplo. Aqui vai outro. Outro general aposentado, o general de brigada Kimmich, fala em seguida. E ele também está falando dessa operação Fúria Épica, dizendo como isso realmente vai intensificar as coisas e aumentar a pressão. Ramp things up and turn the knobs up. O presidente está ajustando 3 controles: o militar, o diplomático e o econômico. E realmente parece que ele colocou o controle econômico no máximo. E o fato de ele chamar isso de um dia D econômico não só mostra a importância desse esforço, como também deixa claro que não estamos fazendo isso sozinhos. Não atravessamos a praia da Normandia sem nossos aliados. E também não estamos conduzindo esse programa de sanções econômicas sem a ajuda deles. As sanções sempre acabam tendo algum efeito sobre as pessoas. Obviamente, se você estrangula o regime, se estrangula toda a economia, são as pessoas que vão sentir isso mais do que o regime. O regime está vivendo bem. Eles continuam sendo alimentados, continuam vivendo bem e dirigindo carros caros, ainda têm acesso à internet. As pessoas não têm. Mas chegamos a um ponto em que as sanções econômicas inevitavelmente vão afetar as pessoas. E eu certamente espero que seja feita sobre elas, e menos por mim. Certo, espere um minuto. Ele está defendendo um crime de guerra, deixar as pessoas morrerem de fome? Porque não se pode privar uma população de comida. Isso viola todas as convenções de Genebra que já existiram. Certamente parece isso, não é? Certamente parece que é isso que ele sabe. Tomara que seja só um efeito menor. Tomara que só um dos seus filhos morra, sabe? Por causa disso, certo? Kimmich foi porta-voz da autoridade provisória da coalizão no Iraque em 2003 e 2004, junto com Dan Senor. E sabe, ele tem um longo histórico de dizer a verdade do jeito que o poder quer que ela seja conhecida. E Kimmich também ocupou cargos, acho que no Departamento de Estado, depois que se aposentou. Acho que foi no Departamento de Estado, não no Pentágono. Mas ele é leal ao movimento, é leal ao império. Não sei se ele é MAGA, apoiador do Trump ou algo assim. Mas certamente existe esse establishment que faz parte do complexo militar industrial, cuja função é manter a narrativa em andamento. Então, seja alguém como Kimmich, que literalmente faz isso há 23 anos, seja o outro cara que você entrevistou antes, desculpe, eu não sei o nome dele, que talvez esteja tentando entrar nessa área, e sabe-se lá há quanto tempo ele faz isso. Mas sim,
certamente sempre haverá aqueles dispostos a se alinhar para promover a própria carreira. Eu me lembro de quando Dana Price escreveu o livro Top Secret America, por volta de 2010, detalhando como existem milhões e milhões de credenciais de segurança nos Estados Unidos e como tudo isso é uma grande armação. Essas empresas estão ganhando dinheiro a rodo às custas do contribuinte americano. E o sistema de classificação, de modo geral, é incrivelmente perigoso para o nosso país. Ela expõe tudo isso num livro realmente excelente. E conversando com Dana certa vez, ela disse, e Dana era repórter do The Washington Post, que ela revelou o escândalo de Walter Reed, quando Walter Reed estava em condições terríveis, terríveis mesmo. E claro, o Pentágono dizia que não havia nada de errado. Enquanto isso, nossos rapazes, nossos jovens, estavam lá com as pernas dilaceradas por explosões, basicamente sentados na merda. Mas ela dizia que, quando viajava pelo país dando palestras sobre Top Secret America, a pergunta que mais ouvia das pessoas era: como faço para fazer parte disso, certo? Como é que eu entro nisso? Então sempre vai haver uma fila na porta para conseguir esses cargos, especialmente se eles oferecem proximidade com o poder. E acho que é isso que motiva essas pessoas. Mas também é preciso sempre respeitar e ter em mente que elas são crentes de verdade. Acho que Kimmich realmente acredita no Império Americano. Realmente acredita que estamos numa luta maniqueísta entre o bem e o mal no mundo todo, mas especialmente no Oriente Médio. Porque caso contrário, por que ele continuaria fazendo isso por 23 anos? Ele poderia arrumar um emprego fazendo outra coisa. Então, acho que há crentes de verdade misturados com os oportunistas. E também não acho que uma coisa exclua a outra. Não acho que se você é um oportunista, não possa ser um crente de verdade, e vice-versa. Bem, aonde tudo isso vai dar, Matt? Porque, quer dizer, se estamos falando, poderíamos ter feito uma série inteira sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia também, nas mesmas categorias. Mas seja aquela ou esta, por quanto tempo isso pode continuar antes de haver algum tipo de consequência? Porque eu teria pensado que haveria consequências depois da guerra do Iraque e depois da guerra do Afeganistão. E, no entanto, esses caras, sendo David Petraeus, um dos principais, ainda são respeitados até hoje e ainda são chamados para aparecer nas grandes redes de televisão e tudo mais. Agora, aquelas guerras não custaram nada ao país, de fato. Essas duas têm potencial para realmente nos custar alguma coisa. A guerra entre Rússia e Ucrânia ainda pode se expandir para além das fronteiras. E aí estaríamos em uma situação terrível. Se isso algum dia acontecer, Deus nos ajude. Se algum dia tivermos que cumprir o artigo 5. Mas na minha visão, esta guerra aqui, e tivemos John Mearsheimer no começo, e ele segue essa linha de pensamento, nós já perdemos no passado essa guerra. A única pergunta é, quão ruim isso vai ser? Porque neste ponto não há um caminho para não perder. Se continuarmos até o ponto em que a economia realmente entre em colapso, e isso vire um problema em larga escala, isso vai ser suficiente? E se não for, onde se traça a linha? Ou estamos simplesmente condenados a isso indefinidamente? Eu estou mais do lado de que não vai haver nenhuma linha traçada e de que estamos condenados aqui. Não até haver uma mudança real de direção política e de vontade dentro dos Estados Unidos. Veja, apesar de, em especial, digamos, nas eleições deste ano e nas primárias deste ano, o Partido Democrata está escolhendo candidatos antisionistas em vez de candidatos sionistas. Acabou de sair uma pesquisa nos estados decisivos mostrando que o apoio a Israel dentro do Partido Democrata está em um dígito. E o que acabou de acontecer? O presidente da Câmara acabou de colocar 3 dos sionistas mais proeminentes, Jared Moskowitz, Debbie Wasserman Schultz e Wesley Bell, na subcomissão da Câmara para Assuntos do Oriente Médio e do Norte da África. Então acho que o que vocês vão ver é o establishment, as elites, o complexo militar industrial, o império, seja lá, como você queira chamar, se entrincheirando.
Certo. Porque se houve muito comentário de que esta guerra é existencial para o Irã, mas não é existencial para os Estados Unidos. Eu não concordo com isso. Acho que esta guerra é existencial para o Império Americano. E estou falando da guerra maior no Oriente Médio, como tem sido divulgado publicamente desde 7 de outubro de 2023. Sinceramente, os precedentes, o contexto e tudo mais vêm de muito antes disso. Mas, enquanto houver esse Império Americano, com suas simpatias e sua visão tradicionais de império, e que se recusa completamente a ceder, porque é isso que os impérios não fazem, somado à relação entre os Estados Unidos e Israel, eu não vejo isso terminando. Então, talvez não sejam os ataques aéreos contra o Irã, nem os perigos de instalações de petróleo em todo o Golfo Pérsico serem destruídas. Mas talvez agora isso tenha mudado mais para uma guerra por procuração no Líbano, na Síria e no Iraque. Então é muito parecido com o que vemos há décadas, de qualquer forma. Esses países sofrem como sofrem. Mas enquanto não houver a destruição dessa relação entre os Estados Unidos e Israel, e também um momento de cair na realidade dentro do Império Americano, de que precisamos fechar as bases, trazer as tropas para casa e realmente investir na nossa própria sociedade, ou vamos entrar em colapso, enquanto essas duas coisas não acontecerem, esta guerra continua. E, certamente, concordo que os Estados Unidos podem perder permanentemente suas bases no Golfo Pérsico. Seja porque elas simplesmente se tornem inviáveis, porque não faz sentido mantê-las, porque não conseguimos reabastecê-las, já que não podemos levar nossos navios ao Golfo Pérsico, ou porque esses países possam dizer, pensamos a respeito, estamos bem, não queremos mais vocês. Sabe, isso pode acontecer. Mas você não vai ver os Estados Unidos abandonarem Israel. Você não vai ver os Estados Unidos abandonarem a Jordânia. É pouco provável que os Estados Unidos, sabe, abandonem outras regiões onde conseguem permanecer. Quer dizer, então talvez se espere que os Emirados mantenham bases americanas para que os americanos fiquem lá. Portanto, enquanto os americanos não se afastarem, por uma mudança na própria vontade e direção política deles, acho que isso continua, de uma forma ou de outra. Talvez nunca mais tenha tanta visibilidade quanto vimos em março e abril, ou em julho. Talvez nunca mais seja daquele jeito. Mas ainda é uma guerra que continua, acho eu, entrando na década de 2030. Se o império durar tanto tempo. E isso é colapso. As coisas econômicas podem mudar. Certo. E vamos ter um líder. Olha, você nem tem democratas, republicanos, nem dá para falar dessas pessoas. Quer dizer, elas simplesmente, sabe? E, para ser justo com todo mundo aí, a primeira pessoa em quem eu votei para presidente foi Bob Dole. Só para vocês saberem de onde eu vim na minha vida. Então não é como se eu odiasse os republicanos. E a propósito, falando nisso, isso é meio incidental ao que você disse, mas na última eleição eu votei em você para presidente. Coloquei seu nome na cédula. Não sei se já te contei isso, mas eu não conseguia votar em nenhum dos outros dois candidatos. Então escolhi você. Sabe, só como uma parte, acho que muita gente vai entender isso. A primeira vez que eu pude votar foi em 92 e eu não votei em ninguém, porque não achava que nenhum deles era. Eu não gostava de nenhum deles, Perot, Clinton ou Bush. Aí, em 96, votei no Dole. E então, sabe, mas eu ia dizer, quero dizer, enquanto não houver uma mudança, de novo, você vê os republicanos, nem dá para falar deles. Os democratas são quase tão ruins. Nós os vimos dispostos a perder a eleição presidencial de 2024, porque preferiam perder a Casa Branca a desagradar a AIPAC e o lobby de Israel. E agora vemos, 2 anos depois, eles tomando as mesmas decisões. Certo. A liderança do partido ficando do lado dos seus doadores, em vez de respeitar os desejos, o entendimento, os sentimentos da sua base, certo? Dos seus filiados, dos seus eleitores. Então essa ideia de que a saída é reconhecermos que, cara, estamos indo rumo ao abismo, precisamos parar esse carro.
Eu não vejo ninguém no poder fazendo isso. Agora, talvez consigamos mais algumas vitórias. Mas até as vitórias deste ano no Partido Democrata, quando você coloca no Congresso membros que estão dizendo, sabe de uma coisa? Não só temos que reavaliar nossa relação com Israel, como também precisamos reavaliar nossa relação com o mundo. E talvez devêssemos reconsiderar toda essa Lei de Segurança Nacional de 1947 que temos. Talvez devêssemos alinhar melhor nossas Forças Armadas e nossa segurança nacional, não só a infraestrutura e o aparato, mas a nossa política, ao século XXI. Sabe, o número dos que estão entrando agora no Congresso ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Quer dizer, estamos falando de um punhado contra centenas de membros do Congresso que estão comprometidos com o status quo. E então essa ideia de que a forma de não entrarmos em colapso é por meio de uma liderança que diga vamos entrar em colapso, precisamos parar. Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Bem, é difícil discordar disso. Só precisamos continuar esperando que pessoas suficientes, como esse major da Força Aérea, e outras que talvez estejam lidando com isso. Quero dizer, temos que esperar que algo assim aconteça, que possa evitar que esse carro caia do penhasco que você descreveu tão bem, porque caso contrário, é isso que vai acontecer. E depois teremos que lidar com os destroços. E tudo está se encaminhando nessa direção. Quer dizer, mais uma vez, temos um secretário do Tesouro que prefere fazer qualquer coisa a abordar a situação financeira deste país. Um ótimo exemplo. Mas agradecemos por você ter participado, porque não nos intimidamos, nem fazemos concessões quando se trata de dizer a verdade às pessoas, mesmo que seja algo que elas não queiram ouvir. E há sempre as reflexões do Matt sobre guerra e paz em matthewhu.substack.com. Não deixem de seguir o Matt por lá. Agradecemos por você ter participado hoje. Obrigado, Dani. E nós também agradecemos a vocês. Não deixem de curtir e se inscrever, se ainda não fizeram isso antes de sair. Esperamos ver vocês amanhã no Daniel Davis Deep Dive.